Joel Johansson dominou a categoria KZ2 ao vencer as duas mangas realizadas em Portimão. Na KZ1 as vitórias foram repartidas entre Jonathan Sonnen e Bas Lammers. Depois da primeira prova do campeonato, realizada em Itália, no circuito de Sarno, o Cartódromo Internacional do Algarve foi o palco da segunda etapa do circuito do WSK Aero Series. Em Portimão estiveram cerca de 260 pilotos, distribuídos por 4 categorias, com destaque para Francisco Abreu, em termos nacionais, ele que fez história ao ser o primeiro português a conquistar uma pole position numa prova internacional na categoria de KF2, que o madeirense acabaria mesmo por vencer. Mas comecemos pela primeira final realizada, na classe de KZ1 e KZ2, a única em que participaram carros com caixa de velocidades, com 6 mudanças, com 45 cavalos e que chegam a atingir velocidades na ordem dos 175 km por hora. Portugal esteve representado nesta categoria por André Serafim, da equipa Intrepid TM. O piloto de Chaves partiu da 27ª posição da geral, mas viria a recuperar 5 lugares durante a corrida e terminou na 22ª posição. No final, André Serafim fez um balanço positivo à sua participação nesta prova. Estou aqui para ganhar alguma experiência, isso é o mais importante para conseguir, em alguns campeonatos, tentar lutar pelo campeonato. E é sempre bom, agora partir de trás com algumas lutas interessantes com alguns pilotos, consegui ganhar algumas posições, com grande satisfação minha e da minha equipa. Penso que foi um saldo positivo, podia-se ter feito sempre um pouco melhor, como toda a gente gosta, mas temos de saber e temos de ter em conta toda a experiência dos pilotos, e isto é sempre importante para mim, para conseguir cada vez melhor evoluir na minha carreira. Na categoria KZ1, a vitória ficou decidida apenas no final da corrida. O holandês Bas Lammers a ser mais rápido 0,47 segundos que o francês Arnaud Kozlinski, que terminou na segunda posição. Em KZ2, o sueco Joel Johansson, que terminou na 16ª posição da geral, ficou no primeiro lugar do pódio nesta categoria. O holandês Max Verstappen triunfou com a ajuda de António Focco. O italiano foi penalizado em 10 segundos no momento da partida e Verstappen liderou isolado a categoria KF3. Depois das provas de KZ1 e KZ2, a segunda final do dia colocou em pista a classe de KF3, uma das 3 categorias com carros sem caixa de velocidades. A classe de KF3, com carros com 30 cavalos e 125 cm3, destinada a pilotos entre os 13 e 15 anos de idade, foi aquela onde participaram mais portugueses, no total foram 4, mas nenhum deles chegaria à final. Bruno Oliveira, João Carvalho ou Francisco Mora, que ainda chegou a rodar nos lugares da frente, nas mangas de qualificação, ou mesmo Henrique Chaves, que andou entre os primeiros lugares na fase de qualificação e esteve mesmo perto de qualificar-se, mas nenhum português acabaria por conseguir alcançar o apuramento para a final. Ao início correu tudo bem, para o fim começou a piorar. No início fiz bons resultados, tudo indicava para que eu apurasse para a final, mas as últimas 2 corridas correram mal e, portanto, não vou conseguir estar presente na final. Veio o toque e depois fui do último e vim a recuperar algumas posições, mas não consegui recuperar até chegar a alguma pontuação para passar à final. 100 pilotos portugueses na final, atenções viradas para a luta pelo primeiro lugar no campeonato, mais concretamente entre o líder de nacionalidade inglesa, Okefe Cullen, o francês Ocon Esteban e o holandês Max Verstappen. Um trio separado por apenas 5 pontos, na frente da classificação geral da categoria de KF3, após a primeira prova da época, em Itália, na pista de Sarno. Dos 3 da frente, em Portimão, só Verstappen manteve o bom andamento, sempre no comando das operações, a relegar para a terceira posição o dinamarquês Sylvestre Nicolai, com mais 4 segundos. O holandês terminou com menos 2,53 segundos que o segundo classificado, o norueguês Olsen Dennis. Com a vitória em Portimão, Max Verstappen ficou isolado na frente da classificação geral do campeonato de KF3. Francisco Abreu liderou a final da categoria KF2 e venceu com todo o mérito. O madeirense não só derrotou os adversários, como ainda recuperou uma penalização de 4 segundos imposta no momento da partida.
Francisco Abreu foi a grande figura entre os portugueses que participaram nas várias categorias do WSK Euro Series. O único piloto nacional a correr na classe de KF2 teve um bom desempenho ao longo das mangas de qualificação realizadas e viria a partir no terceiro lugar na grelha da pré-final. Logo aí, Francisco Abreu mostrou que podia brilhar em Portimão ao acabar a corrida no primeiro lugar, tendo garantido a pole position para a final. Na pré-final arranquei para segundo, passado algumas voltas consegui puxar para primeiro lugar, ali uma boa luta com o Damiano Fioravanti e depois consegui alargar um bocadinho a distância, voltou-se a aproximar no fim, consegui tapar bem e daí consegui manter o primeiro lugar para a final. Francisco Abreu partiu no primeiro lugar da grelha de partida e mesmo depois de sofrer uma penalização de 4 segundos, com os delegados da prova a entenderem que o piloto madeirense excedeu o limite de velocidade na partida, Francisco Abreu alcançou a liderança a cerca de metade da corrida para não mais deixar e colocar o seu kart da Tony Car Vortex no primeiro lugar do pódio, com uma diferença de mais de 4 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o dinamarquês Kevin Rossell. Só mesmo à 15ª, 16ª volta é que passei definitivamente para primeiro lugar. Fui também um dos fatores que me emocionou bastante esta corrida, porque normalmente quando se está em primeiro tenta-se gerir a vantagem. No meu caso fui puxar mesmo até a última volta para tentar passar os 4 segundos de penalização que tinha e fiz o que aconteceu, portanto fui bastante satisfeito. Aqui uma vitória ainda por cima aqui em Portugal, não é? À qual o apoio dos portugueses foi tremendo, senti bastante o apoio e foi um fator também determinante nesta prova. Este poderá ser o último ano de Francisco Abreu no mundo do karting. O madeirense pensa dar o salto para outro carro de Fórmula e já fez mesmo um teste na Aurora Racing Team. Este seria o nosso último ano de karting, ainda não está realmente decidido, mas se assim fosse, para o ano tentaria apostar já nos Fórmulas e tentar envergar por esses caminhos do lado das pistas. Qual foi o teste que fizeste? Podes dizer? Fui a Aurora, que é um Fórmula Renault 2.0 da Aurora Racing Team, que me forneceu o dito teste. E correu muito bem no sul de Espanha, numa pista no sul de Espanha, esse Monte Blanco, e adorei, foi espetacular a experiência e espero voltar a repetir. Para já, Francisco Abreu alcançou um feito inédito ao se tornar no primeiro português a vencer uma prova internacional de karting. Com esta vitória, o piloto madeirense, de 16 anos, ocupa agora o segundo lugar da geral, após 2 etapas da categoria de KF2 no WSK Euro Series. Ao longo de todo o fim de semana, o holandês Nick de Vries ditou a lei no kartódromo de Portimão. Aos 16 anos, o holandês Nick de Vries é uma das figuras principais do karting europeu. O jovem, que começou a correr no mundo dos karts aos 5 anos e em provas internacionais desde 2008, tem já contrato com a McLaren e é visto como uma das principais esperanças em prova. Daí que vários pilotos do Euro Series aproveitaram para gravar um momento para a prosperidade ao lado de Vries, ele que era o principal favorito à vitória na classe mais competitiva do KF, o KF1, com carros com 40 cavalos de potência que chegam a atingir os 160 km por hora. Nick de Vries já tinha garantido nas mangas anteriores o primeiro lugar da grelha de partida e na final viria também a confirmar o seu favoritismo. O holandês dominou desde o início da prova e à terceira volta, ao circuito do Kartódromo Internacional do Algarve, tinha já um avanço considerável em relação aos outros participantes. A luta passou então a ser pelos restantes lugares do pódio e depois de algumas mudanças de posições, o checo Groman Zdenek acabaria por terminar na terceira posição e à sua frente ficou o piloto belga, Bailly Sébastien. Já Nick de Vries não deu qualquer hipótese à concorrência e terminou no primeiro lugar, com mais de 5 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, e demonstrou o motivo pelo qual despertou o interesse de equipas da Fórmula 1. De Vries, que no ano passado assinou mesmo um contrato com a McLaren, válido para as próximas épocas. We started last year working together and at the moment everything is going well and hopefully we can go on like this. Start your racing career, I think it's good to start with karting, and WSK is all the manufacturers are racing in the WSK, so it's the
strongest championship. Para já, Nick de Vries diz estar focado apenas no presente e não pensar no futuro. Um futuro que já está a ser programado pela própria equipa McLaren. They basically are planning my career, or what we are doing every year. So they will decide what I'm doing next year, which team I'm racing for, which category, and well, next to that we have physically training and everything basically. No ano passado, Nick de Vries sagrou-se campeão em KF1 no campeonato. Por isso mesmo, o próximo ano poderá ser de viragem para o holandês de 16 anos, que poderá dar o salto do karting para outra competição. Entretanto, vai somando triunfos. Ele que é o líder na categoria de KF1, após 2 etapas realizadas neste WSK Euro Series. Destaca ainda para a estreia de Diogo Silva nesta classe, o português da equipa Tony Kart, que foi 25º na primeira final do dia, tendo terminado na 16ª posição na segunda final. A próxima prova do WSK Euro Series está marcada para o circuito de La Conca, em Itália, entre os dias 23 e 26 de junho.